boa noite mais uma vez. Meu nome é André. Fui convidado, né, para apresentar para vocês de uma maneira meio que dinâmica e, porém, acessível aos clínicos, como que a gente vai interpretar, né, a doença renal, seja ela aguda, seja crônica, os conceitos, né, os estudos por trás da fisiologia, da taxa de filtração, as responsabilidades do rim e a sua metodologia na prática clínica. Não adianta nada a gente viver só da pesquisa e não conseguir trazer a aplicabilidade na nossa rotina. Então, nós vamos fazer uma revisão sistemática meio bem dinâmica na parte inicial. Então, na nossa apresentação, nós vamos lembrar, né, um pouquinho sobre a nefrologia veterinária, como ela se difundiu no mundo, e aí depois como a nefrologia na veterinária veio tomar o seu papel. Depois vamos relembrar um pouco sobre a taxa de filtração glomerular, que, querendo ou não, essa é a nossa grande discussão hoje na rotina clínica, né? Como que nós podemos avaliar essa taxa por biomarcadores indiretos, né? Já que a metodologia padrão ouro, ela é de difícil acesso, ela é muito cara, não dá para ser realizada no Brasil, a gente tem que mandar para um laboratório internacional. Então, nós vamos discutir rapidinho a respeito desses conceitos e critérios. Depois vamos revisar as metodologias analíticas da função renal, né? Baseado na taxa de filtração glomerular. Lembraremos e irei introduzir para vocês quem é a Sociedade Internacional de Interesse Renal. Então, é importante lembrarmos que tudo que se discute sobre nefrologia hoje, nós precisamos nos basear numa referência, né? E na nossa classe profissional, como médicos veterinários, a nefrologia, né, ela tende a seguir, querendo ou não, os padrões, os estudos, as diretrizes dessa sociedade. Então, nós vamos nos relembrar, nos introduzir para quem não conhece ou desconhece dessa informação tão preciosa, né? E depois nós iremos nos aprofundar sobre a questão da função renal na rotina clínica, os exames, né, disponíveis e alguns casos clínicos para a gente compreender a dinâmica da especialidade dentro da rotina clínica. Certo? Então, pessoal, a nefrologia, né, a história da nefrologia, ela é muito importante de lembrarmos que desde quando a medicina existia, a partir, né, dos aforismos, onde os filósofos como, por exemplo, Hipócrates, né, o pai da medicina, então, desde antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, né, Hipócrates já observava certos comportamentos na natureza e o ser humano em cima, né, a saúde do ser humano em cima dessa natureza, e na sua filosofia ele escrevia esses trechos, né, em grego aí, que a gente chamava de aforismo. Então isso ficava documentado como sentenças aonde lá na frente isso poderia significar, né, algum conceito médico. Então um dos primeiros aforismos, né, que a medicina tem como lembrança é que as bolhas na superfície da urina indicarão doença dos rins e o sofrimento prolongado. Então, olha que interessante, né? Hoje o que nós discutimos de uma maneira muito pontual numa palavra chamada de proteinúria, né? Porque a gente fala que a questão da presença de bolhas é uma presença significativa de proteína na urina. Então, olha que interessante como isso já era observado, né? Naqueles humanos 300 anos antes de Cristo, e como isso refletia, inclusive, no bem-estar da saúde daquele indivíduo, né? E aí, pessoal, a medicina veio, né, investigando os mistérios da nefrologia, e as primeiras documentações a respeito da especialidade foram relatadas pelo Dr. Richard Bright em 1827, né, sobre os termos de edema, proteinúria e alterações morfológicas renais. E só, né, depois de quase 60 anos após, a veterinária toma o seu papel por Tuffier e Bradford, nos estudos, nos primeiros estudos, onde eles realizavam, né, a nefrectomia parcial, e eles avaliavam a hipertrofia da massa renal no rim remanescente. Então, a hemodinâmica, ela foi um dos primeiros estudos na veterinária, né, em um estudo, vamos por se dizer, por medicina translacional. Então, você via médicos e veterinários, né, que é a grande ciência, investigando alterações, obviamente, em camundongos, em felinos e em cães, para depois investigar, né, e poder tratar por assimilação nos estudos mais elaborados em humanos. Então, olha que interessante, a história da nefrologia, ela não é jovem, né, mas ela também ela precisa, né, crescer, e ela vem crescendo cada vez mais. E estamos aí, né, buscando entusiastas na especialidade para poder engrandecer ainda mais.
Bom, o que precisamos lembrar então, né? Março Amarelo, precisamos falar sobre os rins. Então, precisamos lembrar que o rim, ele possui muitas responsabilidades, né? Então, aqui eu brinco em aula, né? Deus foi muito generoso e deu até dois, né? Porque na falta de um, o outro vai tentar compensar essa grande perda aí para a homeostase do mamífero, né? E como consequência, então, a sua perda de função irá implicar em diversos danos que, ao decorrer do tempo, se tornarão, infelizmente, irreversíveis. Então, precisamos lembrar que a responsabilidade do rim primária é a purificação da corrente sanguínea, né? Tudo que o corpo dos mamíferos, cães e gatos e seres humanos produz diante dos metabólitos e excretas nitrogenadas, é dever do rim fazer essa purificação, né? O que nós encontramos muitas vezes em literatura é o famoso clearance, né? O clearance renal, a depuração renal. E como consequência, para a gente ter essa purificação, a hemodinâmica precisa acontecer. Então, de uma maneira muito interessante, né, não é, na verdade, o coração quem vai controlar a hemodinâmica de todo o indivíduo. E quando nós falamos de hemodinâmica, é importante lembrarmos daquele sistema que muitas vezes passa muito batido lá naquela aula de fisiologia renal ou da fisiologia cardiovascular, né, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, o hormônio renina produzido pelos rins é ele quem dá o início dessa regulação, dessa hemodinâmica, para que estes órgãos possam purificar essa corrente sanguínea e manter a homeostase, né, do indivíduo. Além da purificação e além do controle dessa pressão arterial, precisamos lembrar também que os rins são responsáveis pelo equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido básico. Então, da mesma maneira, né, aonde nós observamos como o rim, né, infelizmente, ocorre a evolução para a sua perda progressiva e crônica, nós começamos a observar, ou os tutores começam a observar e alegam como queixa principal, os sinais clínicos de poliúria e polidipsia. Então, a falha no manejo hídrico desse paciente, né? A diurese intensa por uma falha desse equilíbrio hídrico, influenciado tanto pelos túbulos quanto pelo hormônio antidiurético, proporciona, infelizmente, a esse animal estar sempre num balanço hídrico negativo. Bem como precisamos lembrar que toda a regulação eletrolítica acontece também nos túbulos renais. E com o passar do tempo, existe a intoxicação pela falha na excreção de certos eletrólitos, como em especial o fósforo, e muitas das vezes, né, nessa diurese osmótica, né, nós temos a perda excessiva do potássio, em especial ainda nos felinos. Então, o controle eletrolítico na doença renal, ele também precisa ser investigado e monitorado. E, por fim, discutimos muito, né, junto com a equipe de anestésio, o equilíbrio ácido-básico, como que o rim, junto do pulmão, faz o tamponamento, né, da corrente sanguínea, seja por uma acidose ou uma alcalose metabólica, influenciada diretamente pelo órgão em questão, ou por uma acidose ou uma alcalose respiratória. Então, todo o equilíbrio ácido-básico é uma conjuntura, né, da participação desses dois órgãos aí, pela manutenção do pH sanguíneo e como consequência do pH urinário dos nossos pequenos animais. Bom, comentei ainda que o rim é um órgão endócrino, ele secreta renina, mas é importante também lembrarmos que na doença renal precisamos nos atentar, em especial ao calcitriol, que é a vitamina D, né? Justamente, muitas das vezes, os nossos animais, assim como os seres humanos, apresentam síndrome dos distúrbios de mineralização, né? Essa desproporção entre os eletrólitos cálcio e fósforo, bem como também a hipóxia é uma grande consequência, né? A anemia é uma consequência da doença renal crônica pela falha na produção da eritropoietina localizada lá nos capilares peritubulares. E, por fim, caso o órgão, né, perdão, caso ainda a hemodinâmica, o sistema, né, da glicemia, a sua concentração de açúcar na corrente sanguínea esteja diminuída, cabe também ao rim fazer esse manejo desse controle glicêmico pela habilidade da gliconeogênese. Então, precisamos lembrar que o rim é um órgão muito importante, por isso que consideramos como um órgão nobre. E para lembrarmos mais especificamente ainda, o néfron, né, que é a estrutura funcional dos rins, é onde nós precisamos relembrar um pouquinho sobre aquele conceito de taxa de filtração glomerular. Então, se nos atentarmos nessa imagem, porque querendo ou não, essa especialidade, ela depende muito da imaginação de cada um de vocês, é uma especialidade que acaba sendo microscópica, nós não temos uma ferramenta diagnóstica,
de prontidão para poder, por exemplo, um ultrassom, né, de usar uma probe e falar assim, nossa, vocês conseguem ver como esses néfrons estão organizados, ou se há, né, uma atrofia, uma glomerulosclerose. Não dá para a gente ver isso, infelizmente. Então, a especialidade acaba demandando um pouco, né, de biomarcadores indiretos para a gente correlacionar como que a purificação desse sangue está ocorrendo dentro dessa cápsula, bem como, né, da biópsia renal, que ainda é uma técnica diagnóstica um pouco limitada no nosso país. Então, a purificação, né, da corrente sanguínea, o que a gente chama em literatura de clearance renal, acontece lá no corpúsculo de Malpighi, na cápsula de Bowman, aonde existe um enovelamento, né, um tufo desse sistema arteriolar. Então, é muito importante lembrarmos que existe a arteríola aferente, né, a arteríola que entra e se anovela dentro dessa cápsula. Dessa forma, quando, né, o sangue passa por este processo de purificação, exercido pela pressão hidrostática, regida pela angiotensina, né, o outro hormônio do sistema renina, angiotensina, aldosterona, nós temos ainda um efeito da pressão osmótica, e aí a saída desse sangue purificado pela arteríola eferente irá se migrar para os capilares peritubulares. É importante lembrarmos também que, não só na cápsula de Bowman, temos muito próximo dali um aparelho chamado de aparelho justaglomerular. Então, como eu comentei com vocês que a hemodinâmica, a pressão arterial, ela é muito importante, existem células específicas nessa região, próxima do túbulo contorcido distal e a arteríola eferente, chamadas de mácula densa. Então, essas células específicas, elas estão calibrando constantemente a concentração de sódio que passa pelo túbulo distal, ou seja, lá no final do processamento da urina, como uma análise de performance se aquele glomérulo está filtrando adequadamente ou não. Então, aqui, né, toda vez que houver uma diminuição dessa taxa de filtração glomerular, né, uma diminuição dessa depuração sanguínea, como consequência, nós temos a ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, localizados aqui na mácula densa. Então, como eu comentei para vocês, né, o rim é um órgão nobre. Além do rim, nós temos o coração e o cérebro. E esses órgãos são considerados nobres porque eles apresentam uma grande propriedade chamada de autorregulação. É o que eu costumo brincar em aula também, é que na saúde ou na doença, o órgão precisa determinar a sua constância de trabalho e de eficiência, né? Por exemplo, se os rins purificam o sangue, numa glomerulonefrite ou numa glomerulosclerose, esses glomérulos, esses néfrons, precisam demonstrar eficiência, senão o nosso paciente, infelizmente, corre o risco de ter, né, uma falência e um óbito como consequência. Então, por definição, na presença de uma mudança morfológica dos néfrons doentes, existirá uma homogeneidade relativa neste equilíbrio glomérulo-tubular. Como que eles descobriram isso? Eles descobriram justamente naqueles estudos de 1800, quando eles nefrectomizavam um rim por completo. Então, eles observavam que a taxa de filtração caía 50%, mas após alguns meses existia um efeito de resposta. Então, eu deixei até um exemplo aqui, né? Aquela taxa de filtração que era 40 ml de sangue por minuto, caía para 20 pela metade, só que após alguns meses, observava-se que aquela taxa que era para ser 20, porque só tínhamos agora um rim ao invés de dois, ela começava a aumentar. E esse efeito de aumento, de compensação, é chamado de hiperfiltração glomerular. Então, nós temos como consequência, no avanço da doença renal, a fisiologia de um aumento de pressão hidrostática e ativação desse sistema renina, angiotensina, aldosterona, como o Dr. César explicou, a respeito de quê? De que toda vez que você tem uma morte progressiva de néfrons, será meio que uma obrigação daqueles que ficam para contar a história, essa sobrecarga volêmica, essa sobrecarga pressórica para manter um certo grau de eficiência, mesmo que ainda a função esteja, né, em processo de perda. Então, a taxa de filtração glomerular, né, por definição, é a resultante da soma dessa filtração de cada glomérulo. Poxa, André, nossa, isso é muito específico, né? Pois é, agora imagina para quem pesquisa com isso. Então, é muito interessante nós lembrarmos que a representatividade dessa questão glomerular, ela varia muito entre humanos, cães e gatos, né? É importante lembrarmos que cada ser humano apresenta por volta de 1.200.000 néfrons por rim, enquanto que os cães apresentam 400.000
E a nossa pobre população dos gatinhos, né, já começam a vida com apenas 200 mil néfrons por rim. Então, cada animal, né, felizmente ou infelizmente, apresentará a sua particularidade nesta constância de taxa de filtração. Então, por exemplo, aqui, né, vou dar um exemplo aqui do cão, né? O cão tem uma taxa de filtração glomerular aproximadamente de 3 a 5 ml de quilo de sangue por minuto. Então, se nós, por exemplo, né, vamos dar uma singela sugestão. Eu tenho um cão de 10 quilos, né, e estou aqui falando há 1 hora, e se colocarmos numa média entre 3 a 5, 4 ml por quilo por minuto, em 1 hora que a gente está, né, dando aqui a palestra, em 1 hora, um animal com uma taxa de 4 ml por quilo por hora, esse animal já pode estar aí apresentando, purificando, né, 40 ml de sangue, né, em 1 hora. Então, é muito volume e a gente precisa também compreender que a função tubular ela precisa ser tão eficiente quanto, porque no final do dia, esse cãozinho de 10 quilos, ele filtrará aproximadamente quase que 60 litros de sangue, 6 vezes mais o seu peso, e um débito urinário que, se nós formos, né, arredondar aí para 33 ml por quilo, então daria 330 ml de urina. Para um cãozinho de 10 quilos, você vê 60 litros de sangue, né, e aí 330 ml de urina. Para onde vão esses 59,700, né, ml, litros, perdão, esses 59 litros e 700 ml aí de sangue purificado. Então, tudo deve ser reabsorvido. Por isso que a taxa de filtração glomerular ela é uma avaliação precisa, né, da filtração e da excreção dessa depuração pelos néfrons. Ela pode ser também utilizada como diferenciação precoce dessa redução súbita, bem como da diferenciação entre a lesão intrínseca, o que isso quer dizer? A lesão do órgão ou uma lesão extra-renal, e também pode ser utilizada como diagnóstico precoce, tanto para a doença renal crônica quanto para a doença renal aguda. André, então como que nós vamos, né, usar uma metodologia analítica para avaliar essa taxa de filtração? Então nós trabalhamos com biomarcadores, né, sejam eles em pesquisa ou seja eles na rotina que vocês tanto dosam diariamente aí nos atendimentos clínicos. Então qual é, né, a função de um biomarcador? Ele é um análito, o qual será objetivamente mensurado e avaliado como um indicador de um processo biológico normal ou um processo patogênico, bem como um análito sobre uma resposta farmacológica a um tratamento intervencionista. Então, pode ser aquela proteína ou aquela gordura, né, se a gente for falar de lipidômica ou metabolomômica, né, que são as novas pesquisas aí ligadas à gordura, outros metabólicos. Só que, na questão para um biomarcador renal, deve existir certos critérios. E os principais critérios ligados à nefrologia, um biomarcador renal ele precisa ser detectável na urina e ou na corrente sanguínea. Ele precisa ser utilizado em metodologias prontamente disponíveis. Nós podemos passar a madrugada, né, conversando sobre biomarcadores pioneiros de função e de lesão, só que nós não temos isso disponível na nossa rotina. Então, quanto maior a padronização, num maior, vamos pensar, né, num período mais rápido, nós conseguimos talvez traduzir isso para o nosso maquinário, né, analítico, as máquinas de bioquímica, sejam elas secas ou por reagentes, e aí nós podemos investigar de uma maneira mais aprofundada, mais concisa. Ele precisa ser de baixo custo, porque já nós vamos entrar num paradoxo aqui da função renal. Não tem como diagnosticarmos uma doença crônica se você não tem a monitoração contínua do indivíduo. Então, imagina se eu utilizo um biomarcador que o preço dele é extremamente caro e eu preciso repeti-lo, preferencialmente a cada 15 dias. Quanto vai ficar, né, esse valor agregado no retorno só para realizar os exames? Então, seria isso o privilégio de cães e gatos que possuem tutores com um certo acervo, uma certa reserva financeira, ou, né, nós estamos tendo uma visão errada sobre o empreendedorismo em cima do marcador. Ainda precisamos lembrar que esses biomarcadores eles precisam ser preditivos da lesão renal, de alta sensibilidade e especificidade, né? Precisamos lembrar de onde essas proteínas ou análitos estão sofrendo essa vazão, né? A localização da lesão, se é de glomérulo, se é de túbulo, ou se ela é extra-renal. Ele vai te dar também a predição da gravidade da lesão, se é uma lesão branda ou se é uma lesão extremamente intensa, né?
bem como se você estabelece a questão de um tratamento intervencionista, que você consegue monitorar o reparo e bem como o prognóstico do indivíduo, para você também até se atentar aos custos com internação e a discussão e o seu relacionamento com o tutor. Agora, o que precisamos lembrar é que na maioria das vezes, eu vejo isso muito em rotina, os clínicos acabam, né, pagando o preço a mais e colocando, né, a sua responsabilidade até mesmo na extração dessa amostra do teu paciente. Então, precisamos lembrar que os biomarcadores séricos, aqueles que a gente coleta da corrente sanguínea, eles podem também ter um risco de instabilidade por interferência de outras proteínas ou de outros órgãos que possam também estar, né, inflamados e lesionados, bem como de doenças concomitantes. E o mais interessante, pessoal, é quando nós realizamos as coletas, ainda com uma amostra que talvez esteja, né, hemolizada, lipêmica ou ictérica. Dependendo da técnica de análise, nós podemos ter influências negativas, né? Lipemia, hemólise e icterícia. Se você utiliza a análise por bioquímica úmida, né, por reagente, você pode ter valores subestimados. Então, é por isso que nós sempre orientamos, tenham uma coleta tranquila, né, sem aquela pressão negativa na seringa, e muitas das vezes tenha, né, o mais importante, o animal, pelo menos em um jejum alimentar de 8 horas, para que não haja influências aí ligadas à lipemia. Agora, André, biomarcadores urinários, eu faço alguma avaliação de biomarcadores urinários? Se você entende nefrologia e se você já assistiu, né, o primeiro webinar do Dr. César em relação à proteinúria, então você já é um clínico que trabalha também com biomarcadores urinários. Então é importante vocês lembrarem também que a melhor urina, para vocês coletarem é aquela urina logo de manhã. Façam sempre analogia quando vocês vão ao laboratório realizar seus exames. A mesma coisa, deveríamos transportar essa ideologia para os nossos quadrúpedes aí, certo? Então, lembrem-se que quanto mais hidratado, né, este animal, melhor, né, a sua métrica até de uma relação para uma densidade urinária. E como consequência, é importante também porque, querendo ou não, se vocês lembrarem o exame do RPC ou UPC, é a razão da proteína total pela creatinina urinária. Então, os marcadores urinários, eles acabam sendo correlacionados com a creatinina urinária também, certo? Por uma linearidade aí com essa taxa de filtração glomerular. Então, pessoal, outra coisa muito importante lembrarmos é que as técnicas padrão ouro hoje, para falar assim, André, quero monitorar um glomérulo, um néfron, né, para publicar num artigo, numa Nature, numa The Lancet, em qualquer revista de altíssimo nível de evidência. Então, seria muito interessante, né, e quando você não faz essa metodologia, você precisa colocar como uma limitação que não foi utilizado como comparação, né, a avaliação desse clearance, dessa depuração pelo IEXOL ou Omnipaque, que é aquele contraste, ou mesmo da aplicação pela creatinina endógena. Então, são dois biomarcadores que você injeta no animal e você monitora essa concentração sérica, né, e urinária. E aí, a partir daí, você envia, né, esses valores, esses exames para o laboratório específico. E o mais importante é que, na maioria das vezes, ou é na Universidade de Michigan ou no Royal College, né, do Reino Unido. Então, não são laboratórios prontamente disponíveis, pelos quais, aí, na maioria das vezes, para pesquisa, ainda mais no nosso país, você precisa ter uma boa reserva financeira ou uma parceria com esses laboratórios. Porque, apesar de ser padrão ouro, né, elas acabam tendo essas desvantagens, porque você precisa realizar fórmulas, cálculos e ter esse investimento financeiro agregado em si, certo? Então, André, vamos falar assim, já que a gente não pode avaliar essa função renal pela metodologia padrão ouro, quais as metodologias nós temos numa maior investigação nas literaturas que mais se comenta, né, atualmente? Então, deixei aqui esse paper da doutora Hokamp e da Mary Nabili, onde elas comentam sobre a creatinina, a cistatina C e o STNA, que são, né, os biomarcadores aí da taxa de filtração glomerular endógena indireta. Por que indireta? Porque nós não estamos avaliando a performance direta por essa metodologia padrão ouro, certo? Então, as validações em espécies podem ser realizadas em cães e gatos, e aí nós temos as influências, né, não renais e até os seus valores, certo?
Então, vamos comentar da nossa campeã, que é o que a gente tem o maior acesso, e na maioria das vezes falta um pouco de discussão sobre este marcador. Então, precisamos lembrar que a creatinina é um marcador global, o mundo todo comenta, investiga e analisa a creatinina sérica como um biomarcador indireto dessa taxa de filtração glomerular. Por ela ser de fácil acesso e de baixo custo, precisamos lembrar que a creatinina sérica ela é um subproduto do metabolismo muscular endógeno. O que isso quer dizer? Justamente nessa representatividade aqui. Você, na maioria das vezes, pode ter dois, né, até podem ser irmãos, né, dois pitbulls criados de uma maneira totalmente diferente. Um tem um peso um pouco maior, mas é um animal extremamente musculoso, e o outro, né, tem uma vida um pouco mais tranquila, ou até mesmo uma vida um pouco mais desnutrida, e você vê que esse animal não ganha, não conforma a carcaça como esperado pela raça. Então, de uma maneira interessante, eis-me aqui já para te contar mais um segredo. Cada cachorro, apesar que eles tenham a mesma raça, podem apresentar valores de creatinina totalmente diferentes. E a partir daí, eu estou falando de raça. Nós temos também aqui num outro artigo por Hall e colaboradores, que já foi, né, há muito tempo já determinado, que de acordo com o peso e o intervalo do peso desses cães, é esperado que haja uma mediana e uma média sobre o valor das concentrações de creatinina sérica. Então, qual é a nossa mensagem sobre esse marcador para os clínicos? Saiam dessa visão de cabresco, de cavalo, de ficar olhando para o valor mínimo e o valor máximo dentro de uma pseudo-saúde renal. Né? É muito importante vocês lembrarem que você pode ter um pitbull com este tipo de carcaça que ele terá valores superiores ao ponto de corte, por exemplo, 1,5, né? Ele pode ter valores superiores a 1,5 de creatinina, e se nós realizarmos o teste padrão ouro nele, a função glomerular dele é normal, né? Bem como nós podemos ter animais da mesma raça, porém, né, com uma baixa massa muscular, subestimando essa função renal, ainda mais se esse animalzinho aqui tiver uma doença renal crônica e a creatinina estar influenciada negativamente por essa massa muscular, você, como clínico, observando, né, aquele ponto de corte de 0,5 a 1,5, pode achar que este animal, né, está com uma função renal normal, mas ela está sendo subestimada por essa massa muscular. Então, o meu conselho para vocês é que vocês devem ter pelo menos ou o histórico desses biomarcadores antecedentes a outros atendimentos de outras clínicas, de outros hospitais, quando esses pacientes passarem por atendimento com vocês. E se não tiverem, vocês precisam com muitos critérios, né? E já vou listar para vocês, observarem se este marcador está sendo influenciado por outras, né, influências extra-renais. Então, entendam que a creatinina sérica ela é um marcador de alta individualidade. Cada um tem a sua. Então, por exemplo, se você é um veterinário que atende bastante animal de pequeno porte, vamos dar exemplo aí de um York, né? Então, eu tenho um York e geralmente a média de peso dos Yorks é abaixo de 6 ou entre 6 a 8. E olha que interessante. Então, é esperado que para os Yorks, né, eu tenha aí uma mediana de um valor de creatinina entre 0,5 a 0,6. Então, quer dizer que se você me encontra, né, diagnostica um York que já esteja com 1 de creatinina, essa janela métrica nem se enquadra aqui. 1 de creatinina para um York, que já tem um peso leve, já é um sinal de alerta, porque é isso que a IRIS, a Sociedade Internacional, busca. Que vocês, médicos veterinários, né, saiam dessa visão de valor de referência e comecem a compreender a individualidade da creatinina de cada animal. E a partir daí vocês começam a diagnosticar a doença renal crônica ainda quando eles apresentarem, né, os seus valores de creatinina sérica normais. Então, o exemplo da massa muscular, o exemplo do peso, são, né, uma das influências. É importante vocês lembrarem que pode também ter influências da metodologia da análise, o status de hidratação, a raça do animal, o tipo de dieta, a idade do qual ele se encontra, o uso de fármaco como diuréticos ou inibidores da enzima conversora de angiotensina, né, até mesmo os bloqueadores dos receptores de angiotensina, artefatos de coleta, como eu já mencionei para vocês, hemólise, icterícia, né, e até mesmo a lipemia,
bem como influências por doenças endócrinas, né? O hipertiroidismo, o hipotiroidismo, o hiperadrenocorticismo. Então, não se esqueçam que a creatinina ela tem o seu maior defeito por ser insensível no diagnóstico precoce. O que isso quer dizer? Se atentarmos a essa curva aqui, nós vemos que as concentrações plasmáticas de creatinina elas só começam a acumular na corrente sanguínea quando ocorre mais ou menos uma perda entre 50% a 75% da perda da função renal. Então, é um marcador muito tardio para a gente dizer, nossa, André, eu peguei muito tarde uma doença renal crônica. Porque na maioria das vezes, um animal com 1,7 de creatinina, ele já pode ter perdido 3/4 da sua função renal. E é por isso que a gente ainda ouve essa brincadeira, né, que a nefrologia é a especialidade dos otimistas. Porque se você se baseia apenas neste marcador, ainda que muito tardio, porque você espera as suas concentrações aumentarem, infelizmente você já pode começar seus atendimentos com um valor mais crítico de função renal residual. Então, por mais um conceito, precisamos lembrar que pequenos aumentos da sua concentração, mesmo que dentro daquele intervalo de referência, como eu comentei, podem ser um reflexo de uma diminuição dessa taxa de filtração. E a partir daí, eu trago os exemplos que a Sociedade Internacional usa a creatinina tanto para o diagnóstico e estadiamento da doença renal crônica, como nós podemos ver aqui embaixo, bem como para o diagnóstico e estadiamento da doença renal aguda. Então, não se esqueçam, meus colegas, que a questão de você ter a possibilidade de ter uma creatinina sérica, ainda que dentro do intervalo de referência, você poderá ser aquele excelente clínico que, com a associação de outros exames, tais quais, principalmente a urinálise e a presença de um sedimento ativo ou de uma densidade, você já consegue observar se há ou não esta perda de função de uma maneira muito mais precoce. Então, acredito que o ego, né, da nefrologia, o ego da especialidade, é nós termos uma população muito mais concentrada no estágio inicial, para que seja tranquilo os espaços, os intervalos entre os exames, a solicitação do excesso, né, de exame ou de excesso de medicações. Então, tudo isso é muito interessante nós tentarmos mudar essa visão. É um trabalho de formiguinha, né? Vou ser bem honesto para vocês. É um trabalho de formiguinha, mas a gente não pode deixar de ter esta visão que não é só uma mensuração pontual de creatinina que vai nos predizer alguma coisa muito significativa, certo? Então, nós temos, né, um outro biomarcador mais jovem, mais recente, a famosa dimetilarginina simétrica, a sDNA. Ela é considerada uma analítica, não, um biomarcador inerte, estável e originário da onde? Da quebra, da metabolização do aminoácido arginina. Então, se vocês observarem, a formação e geração da dimetilarginina simétrica, ela acontece por esta perda progressiva, né, da metabolização da arginina. E aí, André, por que a sDNA foi validada e aceita na comunidade veterinária de uma maneira tão rápida assim? Porque, além dela também ter, né, uma depuração quase que aproximadamente 100% renal, excretada de forma renal, nós precisamos lembrar que ela, quando associada junto da creatinina sérica, e eu estou falando mais uma vez aqui para vocês, ela, quando associada da creatinina sérica, ela não é superior à creatinina sérica. Então, ambas trabalham como um sinergismo para termos uma precisão diagnóstica da verdadeira taxa de filtração glomerular. Então, apresenta também, esse biomarcador apresenta uma alta correlação com a taxa de filtração e ela tem a sua aplicabilidade tanto para o diagnóstico precoce, ainda mais naquela faixa populacional que eu havia comentado, da galera que não tem a presença de azotemia ainda, bem como para você monitorar a função renal daqueles que você já vem acompanhando seriadamente. Só que, como vantagem, a sDNA ela é um biomarcador menos influenciado por massa corporal, idade, alimentação, hidratação e até a lipemia. Já foram feitos estudos em animais, por exemplo, com o soro lipêmico por hiperadrenocorticismo, e a função renal não foi subestimada como era, né, pela creatinina sérica. E aí, muitas vezes, eu ouço alguns colegas, né, que têm um certo receio ainda de adequar a sDNA na rotina e falar, mas é muito esquisito, só a veterinária usa esse marcador, né? Então,
André, você não acha que é meio controverso, né? Você acha que ainda não é muito cedo para a gente implementar isso? Então, vamos a 2 pontos, né? Primeiro ponto é que a SDMA e a sua irmã, né, a ADMA, que não está aqui representada, ela também tem sido investigada na própria medicina, na própria nefrologia humana. Então, se vocês forem observar aí artigos de 2021, do ano passado, né, tendo aí uma aplicabilidade, uma publicação relevante, até na predição do acúmulo desses marcadores, né, pela mortalidade de pacientes com a pandemia, né, o vírus da pandemia Covid-19. Então, não é uma coisa que só a veterinária está investigando. Tenham certeza, né, eu falo isso de boca cheia, porque eu acompanho também algumas publicações humanas, a medicina também está utilizando esse biomarcador também como um exame adjunto relacionado à taxa de filtração glomerular. E aí, pessoal, é importante lembrarmos também que conforme os estudos vão ocorrendo em cima da SDMA, nós também temos atualizações de valores de referência. Então, é importante lembrarmos que o valor mudou, né, para valores entre 0 a 18, na sua normalidade ou suspeita diagnóstica. Se você atende um animal da raça Greyhound, que é o animal mais musculoso, essa raça específica, nós precisamos lembrar que o ponto de corte para essa raça é um pouco ainda maior, né? Tem aí um valor extremo de 19,9, a literatura ainda segue na mediana na faixa dos 18, e para filhotes, como precisamos lembrar ainda que a arginina, né, é um aminoácido presente em todas as células nucleadas, e como estes animais estão em crescimento e desenvolvimento celular, então o seu ponto de corte também aumenta entre 0 e 16, que se vocês já utilizam, né, o aparelho do Catalyst One, então na maioria das vezes vocês vão observar aquele valor de referência de 0 a 14. Tá? Então, se você tem um filhote até um valor de 16, você ainda pode ter, né, uma função renal esperada como normal. E aí, pessoal, a peça-chave, não só para a dimetilarginina simétrica, mas também para a creatinina, é a questão de que este marcador deve ser utilizado em análises sequenciais. Ele não pode ser utilizado como um exame de luxo. Ah, eu vou usar uma vez e até nunca mais. Não, né? É importante vocês lembrarem que todos os análitos, sejam STMA, creatinina, ou até mesmo a cistatina C, que já vou comentar com vocês, são marcadores que refletem as últimas 24 horas da função renal desse paciente, né? E ainda mais, o STMA em questão, ela ainda tem uma flutuação ao longo do dia que pode variar num certo desvio padrão. Então, eu ainda oriento vocês sempre terem esse pragmatismo de coletarem, né, os seus exames sempre no mesmo horário e de preferência em jejum e hidratado, certo? É uma amostra extremamente estável, então a pesquisa já a pesquisa já relata que uma amostra de soro em 7 dias em temperatura ambiente não irá influenciar no valor da SDMA. Ela pode ainda ficar 14 dias refrigeradas na geladeira, ou ela pode ainda ser congelada por mais de 1 ano no freezer de menos 20 ou menos 80, que ela também não perderá, né, os seus valores aí. Se você trabalha com pesquisa, recomendo vocês a congelarem a menos 80. Ela pode ser tanto avaliada ainda em forma de soro ou no plasma heparinizado e sempre junto da creatinina sérica, pessoal. Então, você coletou o exame da creatinina, você fala, hoje eu vou dosar o STMA, então você usa aquela mesma alíquota daquele soro que você coletou, ou daquele plasma heparinizado, e já coloca lá o slide da STMA, ou já envia no mesmo pedido para o laboratório referência, certo? No entanto, como todo biomarcador, né, a SDMA também apresenta suas limitações. É uma criança de 7 anos ainda. Nós precisamos de mais veterinários dispostos com grandes estudos multicêntricos ou regionais, locais com uma população específica, bem delimitada, para a gente investigar se esse biomarcador ele apresenta essa certa segurança, né, assim como a pesquisa vem nos demonstrando. Então, precisamos ainda de mais estudos ligados a essas doenças, citadas como neoplasias, doenças endócrinas, doenças hepáticas, doenças cardiovasculares e até em animais em desidratações profundas, porque, querendo ou não, ainda nós estamos trabalhando naquela fase 1 para ver na população específica com doença renal associada a outras doenças. Não se esqueçam que se você tem uma amostra significativa de hemólise, o seu valor de SDMA também estará subestimado, bem como o da creatinina sérica.
E aí eu deixo, né, a colinha aqui para vocês. Avaliem sempre junto da creatinina, junto com a densidade urinária. E por fim, pessoal, nós temos a cistatina C, que é uma glicoproteína de baixo peso molecular, também é uma proteína, né, livremente filtrada pelo glomérulo. No entanto, né, ela apresenta certos valores em animais com distúrbios extra-renais influenciados por obesidade ou perda de peso, e bem como felinos com hipertiroidismo. Então, a cistatina C, né, ela é um marcador potencial, né, trago alguns artigos aí um pouco mais antigos, de 2014, né, que ela apresenta, sim, uma certa correlação, mas ela ainda tem muitas influências que a gente chama extra-renais. Então, no último artigo publicado, aonde o colégio, né, o Royal College lá do Reino Unido, demonstrou que a comparação da sensibilidade, se você for ver aqui nesse gráfico de uma curva de Rock, entre a sensibilidade e a especificidade dos 3 biomarcadores comparados, aqui você vê a creatinina sérica, a STMA e a cistatina C. Ainda há uma certa limitação, a linha laranja é as concentrações, né, da cistatina C, em relação aos outros marcadores, como a creatinina e a STMA. Então, a cistatina C, ela tem uma certa correlação com a taxa, mas ela tem ainda uma especificidade, uma sensibilidade um pouco menor comparado com que a creatinina e a STMA. Então, a conclusão desse artigo de 2018, né, da doutora Perlander, ela ainda fala que a performance, né, da cistatina C foi inferior que a creatinina e o STMA, mas o uso tanto da SDMA quanto da creatinina C, ou de ambos, juntos da creatinina sérica, irão, né, prover um valor adicional para o diagnóstico dessa diminuição de taxa de filtração glomerular. Nossa, André, então você está querendo dizer que não existe um biomarcador que possa solucionar todos os problemas da nefrologia? É exatamente isso, né? Então, quanto mais preditivo você, clínico, quiser investigar, em específico a função glomerular de cada, né, saúde renal de cada paciente seu, se você puder incrementar, como nós não temos a cistatina C comercialmente disponível nos grandes laboratórios, e por termos já o SDMA e seus pontos de corte bem pré-definidos, nós podemos associar a SDMA junto da creatinina para ter essa predição de valor diagnóstico de função renal. Então, a IRIS ainda comenta, né, que essa taxa de filtração glomerular, ela, apesar de ainda não ser muito difundida pela metodologia padrão ouro na rotina clínica, a IRIS ainda tem essa ambição de, num futuro muito próximo, de aplicar algum cálculo, alguma fórmula, que nós, clínicos, possamos, né, ter o domínio da verdadeira função, assim como os nefrologistas humanos, né, conseguem dominar aí, seja por um teste de clearance comparado à urina ou pela pela monitoração da creatinina sérica e, quiçá, da SDMA num intervalo aí de 24 horas, certo? E aproveitando para falar para vocês, né, falo o tempo todo, a Sociedade Internacional, quem são, né? O que é a IRIS? Então, a IRIS é um conselho de 15 veterinários independentes de renome mundial, espalhados no mundo todo, da América à Ásia, você vê na África, na Oceania, né? Então, na Europa, principalmente. Então, você vê uma comunidade de nefrologistas de pensamentos, né, e pesquisas diferentes ligadas à nefrologia veterinária, aonde eles buscam a promoção de uma disciplina da nefrologia comparativa, facilitando a compreensão e a troca. Por exemplo, se nós realizamos um estudo brasileiro, como que eu posso levar isso para um congresso europeu, americano ou até mesmo japonês, né? Se nós nos basearmos pela sociedade internacional, então a métrica de discussão clínica e relevância, né, até mesmo que acadêmica, fica de maior compreensão e discussão entre os especialistas. Então a IRIS está difundida em encontros, a IRIS se encontra a cada 2 anos num congresso renomado chamado de Renal Week, né? Temos também a especialização da Academia de Diálise, traduzida do português, mas a Dialysis Academy é um programa de pós-graduação, né, anual, realizado pela Universidade da Califórnia, a UC Davis. Então, se vocês gostam da especialidade, sempre fica o convite para esse investimento, vale muito a pena, vocês têm a aula com esses líderes de opinião globais, para que vocês vejam que a nefrologia ela tem, sim, uma gama de profundidade muito maior do que passa na nossa cabeça.
grande maioria das vezes, né, os líderes de opinião da IRIS, eles também fazem parte das sociedades veterinárias de nefrologia e urologia, sejam americanas ou europeias. E aí eu tive o consentimento, inclusive, do presidente, né, o Dr. Larry Calvin. Então, ele permitiu e me passou a logo aqui, que na semana retrasada, né, então a nefrologia e urologia veterinária foi reconhecido como um colégio americano. Então, a nefrologia e urologia, né, no nosso futuro agora aqui, ainda esse ano, terá provas de aptidão para você ser um especialista em nefrologia e urologia baseado pelo colégio americano. Então, agora não participamos mais da medicina interna, né, da clínica médica, agora temos o nosso próprio colégio. Então, é um mês muito importante, de muita felicidade, porque isso é uma conquista muito grande para ser um reconhecimento de título como especialista de uma maneira global, certo? Então, pessoal, para a gente não se estender tanto sobre a IRIS, fica aqui, né, as informações, o site. Se vocês usam Safari, Mozilla ou até mesmo Google Chrome, é só vocês clicarem ali em cima para traduzir a página. Tem muita informação interessante na educação, temas emergentes, temos as diretrizes, então toda essa informação que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante, né, estão disponíveis nesse site. Façam uso, aproveitem, compartilhem os artigos, compartilhem toda essa informação com a sua equipe de trabalho, que isso agrega bastante na qualidade do seu atendimento. Certo? Queria só lembrar, então, que a IDEXX tem o teste SDMA, né? E o SDMA pode ser utilizado nos equipamentos Catalyst One e Catalyst DX, na sua clínica. Então, se vocês se interessarem, quem não tem, gostaria de ter em sua clínica esses equipamentos para que faça aí os exames in-house, entre em contato conosco no nosso site, os nossos consultores podem entrar em contato com vocês para poder apresentar a melhor forma aí de termos aí uma parceria de trabalho, ok? E além disso, além do in-house, nós temos também o nosso laboratório de referência, onde, se você quiser, então, coletar o sangue do seu animal e mandar para nós aqui no laboratório de referência, nós também fazemos esse teste aqui. Então, sigamos. Vamos lá, vamos voltar. Vamos lá. Então, pessoal, vamos ao tema da nossa palestra, né? O que é doença renal? Então, é importante lembrarmos que a doença renal ela pode ser classificada como aguda ou como crônica. E o primeiro critério é o histórico, né? A sua anamnese vai ser fundamental para você compreender se esse histórico reflete numa doença aguda, aonde o histórico ele é recente, geralmente nos últimos 7 dias, o animal pode ter sido influenciado por uma exposição a uma toxina ou a uma overdose medicamentosa por um fármaco nefrotóxico, ou exposto a doenças infecciosas. Lembre-se, nós estamos num país tropical. O Brasil é grande, cheio de doenças infecciosas transmitidas especialmente por vetores, de leishmania, ehrlichia, babésia, anaplasma, co-infecções, né? Micoplasmose felina. Então, aí a gente tem a associação de FIV e FeLV e por aí vai, né? Então, assim, oportunidade para um animal adquirir uma doença infecciosa, ele vai ter de sobra. E é por isso que nós precisamos, muitas vezes, incrementar testes diagnósticos no painel infeccioso para descartar, né, diagnósticos diferenciais. Ainda precisamos lembrar que a própria hipertensão, né, e a desidratação são outros cofatores ou influências, né, extra-renais que influenciarão negativamente na possibilidade de uma injúria, né, de uma lesão ativa aí, da qual, se o clínico diagnosticar de maneira precoce, ele ainda pode reverter e resgatar essa função renal. Em contrapartida, pessoal, a doença renal crônica, que é até questão de prova de residência, lembro da minha orientadora montando as provas, né? Então, por definição, é uma doença progressiva e irreversível, com uma média aí de pelo menos 3 meses. Então, pessoal, nunca se esqueçam que a responsabilidade de vocês diagnosticarem uma doença renal crônica, vocês precisam ter a constância, a métrica baseada em exames seriados de pelo menos 3 meses, a fim de dizer e sentenciar a um tutor, com a sua responsabilidade, de que este animal apresenta, né, uma doença persistente e crônica, né? Então, não é uma questão de um único exame de creatinina e SDMA
que você terá o livre-arbítrio de colocar uma plaquinha no pescoço do cachorro ou do gato e falar assim, esse animal é um doente renal crônico, né? Então, é importante vocês associarem a vários exames, não só a creatinina e a SDMA, urinárias e faz parte também. Ureia é um outro marcador toxêmico que faz muito jus à sua mensuração, então precisamos também incluir a ureia. E o mais importante ainda é que não só sejam por doenças infecciosas ou neoplasias, mas também temos animais que já nascem com um defeito de fábrica, que é o que eu costumo muitas vezes explicar em aula. Às vezes é um filhote de gato que já vem com mais de 3 cistos, né, encontrados em ultrassonografia. Infelizmente, se você já tem um diagnóstico de uma doença renal policística, a partir da 9ª ou 10ª semana de vida daquele gatinho persa, por exemplo, né? Então, você pode até realizar os exames dos biomarcadores, mas se você já tem um diagnóstico por imagem compatível, a sua conversa com o tutor já deve ser uma conversa, vamos dizer, um pouco positiva, mas como um mentor, né, um médico daquele indivíduo. Né? Não é sentenciar na testa, assim, esse gatinho vai morrer em 1 semana. Não, senhor, muito pelo contrário. Você precisa explicar de uma maneira empática, porque talvez esse pode ser o primeiro pet desse tutor. Inclusive, ele pagou, se for de uma raça específica, de um criador, né? Às vezes ele pagou, ele investiu dinheiro, capital em cima desse animal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como clínicos, como que essa mensagem vai ser transmitida, né? Porque o que vocês emanam, isso vai refletir, inclusive, como esse tutor vai reagir, né? E alguns, né, precisamos lembrar que seres humanos, né, existem de diversas ideologias, então nós temos aqueles que acatam a causa e buscam cuidar ainda melhor, mas o abandono, a eutanásia caseira, ela acontece, tá, pessoal? Então, tenham essa responsabilidade profissional ao contar, muitas vezes, se vocês diagnosticam animais que já apresentam uma disfunção crônica aí, certo? Então, infelizmente, seja na aguda ou na crônica, a persistência, né, de todos esses marcadores será um reflexo dessa perda de função. Por quê? Porque a ureia irá acumular, creatinina e SDMA também irão aumentar e a densidade urinária irá diminuir, certo? Então, a saúde renal consiste numa urina concentrada de valores de creatinina e SDMA dentro do valor de referência, associado da ureia também. Esqueci da ureia, mas a ureia também está junto nesses valores normais aí. E como, seja ela aguda ou crônica, né? Os animais terão um acúmulo desses marcadores, né, dessas toxinas, então, como consequência, você observará essa alteração importante laboratorial. Então, para vocês lembrarem, né, por definição, a doença renal aguda é uma doença sindrômica caracterizada por uma diminuição abrupta dessa taxa de filtração. Então, precisamos lembrar que na veterinária, as causas de base sejam elas por isquemia, por intoxicações, doenças inflamatórias e infecciosas, se o clínico tem uma excelente anamnese, se o tutor ele é nobre o suficiente de não mentir e já direcionar o raciocínio clínico, né, para uma resposta mais objetiva, mais específica, o clínico ainda tem a habilidade de trazer essa reversão desse processo agudo, dessa lesão, né, no órgão-alvo. E aí, laboratorialmente, clinicamente, nós observaremos o aumento dos marcadores, como eu havia citado anteriormente, e a diminuição do débito urinário. Então, para vocês trabalharem com doença renal aguda, é importante não só a avaliação da urinálise, bem como também da monitoração do débito urinário desses animais, certo? Em contrapartida, na doença renal crônica, você vê uma persistência desses marcadores, né? E você também não observará um aumento exponencial. Os marcadores, eles mantêm-se aumentado, mas de uma maneira retilínea. Então, se eu puder, rapidinho, usar uma caneta aqui. Então, eu tenho vários valores que estão aumentados, porém, com o passar do tempo, eu tenho essa régua aqui, ó, que mantém a linearidade. Vamos pensar que o valor de referência de uma função renal normal está aqui embaixo, né? Então, ela se mantém aqui em cima, mas ela mantém constante. Agora, se vocês trocam, né, informação comigo
e de repente você vê um aumento de creatinina e SDMA nessa métrica aqui, vamos mudar a cor da caneta. Na pandemia a gente aprende a usar todas as ferramentas do PowerPoint. Então aqui, ó, você já vê um aumento progressivo do marcador. Isso aqui você precisa investigar se há a presença de lesão ou não. Por isso que você precisa ter a constância, certo? Uma avaliação da constância desses marcadores para ver se, apesar de estarem aumentados acima do valor de referência, ou mesmo até dentro, né, daqueles que não apresentam azotemia, esses animais já são doentes renais crônicos, ou se eles passam por um processo de lesão e de injúria, certo? Então não se esqueçam que 1 a cada 3 gatos aí terão doença renal crônica, em contrapartida 1 a cada 10 cães também desenvolverão a doença renal crônica. Não tem como vocês fecharem os olhos para essa especialidade, ainda mais no âmbito aí na investigação geriátrica de cães e gatos, certo? Então, quais são os fundamentos clínicos para vocês, clínicos, né, terem aí um atendimento 5 estrelas na especialidade? Primeira coisa, uma anamnese extremamente dinâmica e completa. Então, ouça a história do tutor, ouça quantos fármacos esse animal já tomou, a lista de antibióticos, quais doenças ele já foi tratado, se ele já é portador de uma outra doença crônica, né? Então, o aspecto do animal, se ele está saudável, se ele não está, o seu score de condição corporal. Não se esqueçam que a carcaça, né, a massa muscular é importante. Um animal crônico, ele já, por influências da proteinúria, ele terá uma massa muscular diminuída, ele terá uma sarcopenia, né, uma caquexia influenciada pela doença, um pelame feio, opaco, quebradiço. Às vezes ele já está num balanço hídrico negativo, com o globo ocular retraído, uma postura mais arqueada, até mesmo dolorosa, pensando nos gatos, que talvez possam ter a presença de nefrólitos. Não se esqueçam que o rim é um órgão que tem o nervo, né, muito bem posicionado lá dentro. Então, nefrolitíases e obstruções do trato urinário superior doem. O nível de consciência, às vezes o animal já está exalando aquele cheiro de enxofre, né, o hálito urêmico. Então, muitas vezes a ureia pode deprimir junto com a acidose metabólica o sistema nervoso central desse animal. O animal fica, né, cabisbaixo, apático, ou muitas vezes até a própria hipocalemia no felino, a deficiência de potássio pode diminuir esse nível de consciência. E as mucosas, pensando principalmente, né, na anemia da doença renal. Não se esqueçam aí de avaliar o peso e a pressão arterial desse animal, porque conforme a doença avança, em especial a crônica, esses animais tendem a perder peso, né? Então não se esqueçam que nutrição é o 5º sinal vital, e a hipertensão é uma consequência desta morte progressiva desses néfrons, como eu já comentei com vocês. Então, um excelente clínico, ele precisa ter um Doppler o seu favor no seu atendimento, seja ele emergencial, num caso crítico agudo, ou, né, num caso mais crônico aí. E aí nós precisamos, né, ter o acesso a esses exames complementares, como a urinálise, a bioquímica renal, em especial ureia, creatinina e, se possível, a STMA, investigarmos se há presença de proteinúria, né, ou não, além da hipertensão que eu já comentei aqui em cima. Associar a um exame de imagem é importante, como nós não temos a biópsia prontamente disponível, ou os tutores, né, ainda que talvez tenham o recurso financeiro, não permitem um animal já azotêmico a ter uma amostra coletada aí por punção, né, por uma agulha, por um histopatológico. Então, a ultrassonografia ajuda a termos uma cisão melhor diagnóstica. A questão do hemograma, também, para você investigar se há presença de doenças infecciosas inflamatórias, bem como a anemia. E, no mundo ideal, né, se a biópsia fosse difundida, né, e bem aceita pelos tutores, ela também necessitaria estar aí com um critério diagnóstico. Bom, então, por topo de tudo isso, o mais importante é agendem suas coletas pela manhã com o animal jejum e hidratado, para que não hajam essas influências, né, que eu já comentei, ligadas à desidratação, à alimentação, né? Então, nós não vamos numa churrascaria, depois nós vamos coletar o nosso exame de sangue lá no laboratório, né? Nós vamos sempre em jejum,
às vezes, né, dão um copinho para a gente, né, fazer o xixi em casa e levar, desprezando o primeiro jato da urina. Então, essa seria a mesma instrução para os tutores quando nós deveríamos coletar esses exames, em especial ainda, para avaliar a função renal. Então, o que nós temos hoje prontamente disponíveis, né, que eu falei para vocês, de biomarcadores prontamente disponíveis para investigação. Então, nós temos a ureia, a creatinina e a SDMA, né? Então, os três são acessíveis. A questão do preço ainda, ela é muito variada, né, de acordo da região do Brasil, de acordo com o fluxograma de atendimentos, né, da necessidade de uso. Então, não vamos entrar nesse demérito, mas é importante lembrarmos que, como eu estou mencionando, que precisa ser constantemente monitorado, vai ser meio complicado você colocar como um exame de luxo, no valor de um exame de luxo, de um exame que você precisaria usar uma ou duas vezes apenas, né? Então, tome muito cuidado com a questão da precificação. A urinálise, né? Comento com vocês o tempo todo que exame de função renal precisa ter uma urinálise, ainda mais para vocês avaliarem a sua densidade. Então, um refratômero é baratinho, dá para vocês usarem dentro da clínica de vocês, só para vocês verem a questão da densidade. E se houver a necessidade, vocês podem pedir a urinálise completa e ainda enviar o sobrenadante para realizar o teste da razão proteína creatinina urinária, que o Dr. César passou uma noite conversando com vocês sobre o diagnóstico, tratamento, né, e monitoração da proteinúria de animais nefropatas, né? Aí eu trago para vocês uma outra inovação tecnológica, que é a eletroforese urinária. Então, é um teste qualitativo para aqueles animais que você tem um diagnóstico de uma proteinúria persistente, porém de um tratamento falho. Então, a eletroforese hoje, ela está disponível no Brasil em alguns laboratórios, né, onde vocês podem avaliar o peso molecular dessas proteínas urinárias, a fim de descrever, né, pelo resultado laboratorial, se essa proteinúria ela é tubular, glomerular ou até mesmo mista. Então, de uma maneira interessante, se você ainda tem um paciente a um tratamento falho ligado pelo seu RPC ou OPC, você ainda pode solicitar uma eletroforese urinária para investigar, né, o peso molecular, esse teste qualitativo da proteinúria desses animais. Por quê? Porque a taxa ainda, né, padrão ouro, ela é cara, ela não é prática, você precisa injetar, né, esses compostos na corrente sanguínea, você precisa monitorar e enviar para um laboratório, né, certificado aí globalmente para ser feito em pequenos animais. Então, não é em qualquer lugar e, infelizmente, ele é de difícil acesso. Ok? Então, a urinálise, estou aqui enaltecendo ela para vocês não esquecerem que ela é fundamental para discernir entre as lesões ativas e crônicas. E eu lembro que algum colega, nas discussões do último webinar, perguntou o que era um sedimento ativo. Então, o sedimento ativo é quando nós podemos encontrar a presença de glicosúria, cilindrúria, né, ainda hemácias, leucócitos e descamação celular. Posso ainda encontrar a presença ou não de bactérias, né, e numa densidade urinária concentrada ou já diluída, num pH urinário moderadamente alcalino, neutro ou ácido como esperado, buscando uma saúde renal. E de uma maneira interessante, né, a falha dos animais em concentrarem a urina também é um biomarcador de diagnóstico precoce. Porque quando ocorrer, né, a perda superior ou igual de 66% dos néfrons, nós já podemos observar laboratorialmente a presença da isostenúria, que é essa taxa de referência aqui. Portanto, a habilidade de uma urina de manter-se concentrada, ela é perdida mais cedo do que a própria creatinina pode aumentar. André, e qual é o valor de referência de saúde de densidade urinária para cães e gatos em literatura? Esse é um outro ponto que na maioria dos laboratórios clínicos, né, que eu já venho observado quando alunos vêm discutir caso, ou muitas vezes a gente solicita em exames em outras cidades, a gente observa que não existe um valor de referência na literatura pelos laboratórios de saúde de densidade. Eles dão um valor mínimo, né, que é 1,002, até um valor superior a 1,80 ou 1,60, dependendo se for para cão ou para gato. Ele coloca o valor mínimo e o valor máximo, mas ele não identifica o que é saúde ou não. Então, eis aqui uma colinha para vocês, né? Então, os valores de saúde de densidade urinária para o cão deverão ser superiores, né,
a 1,30, então os inferiores já diagnosticam de uma maneira precoce esta perda de função tubular em manter essa urina concentrada, e para os felinos, que não é um cachorro pequenininho, né, o nosso paciente felino, ele apresenta ainda uma densidade mais concentrada. Então, saúde urinária para um gato são valores de densidade urinária superiores a 1,35, então de 1,36 para cima. E temos uma observação que o nosso paciente felino ainda tem como uma objeção, né? Existe a evidência já de que alguns gatos com o diagnóstico de doença renal crônica ainda podem produzir uma urina concentrada. Então, isso pode ser um desafio diagnóstico. Por isso que, para o nosso paciente felino, nós precisamos não só implementar ureia, creatinina, urinálise e STMA, mas o exame de imagem associado, né, para ver se existe alterações, né, ultrassonográficas ligadas ao tamanho do rim, a preservação da relação entre córtex e a medula, se há nefrocalcinose, se há, né, a presença de uma obstrução de pelve de rim, né? Então, tudo isso agrega ao valor diagnóstico. O exame de imagem precisa ser fundamental e mais cuidadoso ainda no nosso paciente felino. E aqui eu trouxe duas urinálises para vocês entenderem a grande diferença do que é uma urina esperada de um animal com uma doença crônica e o que é esperado da urinálise de um animal com uma doença aguda. Então, olha que interessante. Na aguda, pessoal, vocês observarão muitas vezes um aspecto mais turvo, a densidade também diminuída. Você pode encontrar glicosúria, até mesmo cetonúria, né? Às vezes, se um animal, essa urina era de um animal, né, que eu atendi na minha residência, ele tinha uma tríade, né? Então ele já estava aí com pancreatite, colangiopatite, muito acentuada, ele já estava num catabolismo, né, numa geração de corpos cetônicos muito importante, e ainda existia, né, a presença de células de descamação, de pelve, de rim, ainda associada a uma cilindrúria com presença de cruzes de cilindros granulosos, bactérias, e ainda o patologista clínico aqui ainda acrescentava observações. Presença de aglomerados de célula de pelve e células renais. Vocês não precisam de mais nenhuma dúvida de que este rim está descamando inflamação e perda de função, né? Então vejam quanta informação diagnóstica uma urinálise incrementa e engrandece como um teste muito específico e muito sensível de lesão renal. Agora, se observarmos nessa outra urinálise, você já vê uma urina límpida, com uma densidade baixa, com um pH neutro, com cruzes de proteína. Não se esqueçam que isso aqui não é o diagnóstico de proteinúria, né? Vocês precisam ainda incrementar o teste de RPC ou OPC para ver se esse animal tem um valor quantitativo, né, numérico, que condiz com o diagnóstico de uma proteinúria, né? Existe presença de hemácias e leucócitos, porém branda, mas não há células de descamação, não existe cilindrúria, e muitas das vezes vocês podem encontrar cruzes de bactéria. Por ter já uma densidade diminuída e um pH neutro, é esperado que animais com doença renal venham aí a ter, né, essa questão de a presença de uma própria bacteriúria assintomática. Por isso que na sua anamnese precisa também perguntar se esse animal tem clínica de cistite, se ele tem sinais de estresse do trato urinário inferior, ok? E na ausência da azotemia? Então eu trago um caso clínico para vocês aqui do Tico, né? Tico é um golden safadão, né, que a cada vez que tem algum churrasco de domingo em família, ele fica namorando a churrasqueira e fica pedindo, né, alimentos o tempo todo. Só que o pai do Tico, pai entre aspas, né, o senhor lá, José da Silva, né, o seu José já gastou uma nota com o Tico porque ele já foi internado mais de uma vez por conta dessas pancreatites ligadas a esse excesso de ingestão de gorduras. Então, uma medida de nefroproteção, por exemplo, quando o Tico chega na segunda, né, malzão, um histórico aí de crises eméticas, do perda, desidratação, etc., né, o Tico chega com uma creatinina de 0,9 e uma ureia aí, se a gente for observar, de 48 e uma urinálise nada de grande nota, porque o tutor ele já está ligado que isso pode refletir algum problema que ele já passou por outros sustos com esse animal no passado, quando ele negligenciou um atendimento mais emergencial. O próprio veterinário já fala, olha, a creatinina dele, das últimas 24 horas, reflete em 0,9. Então, vamos fazer a seguinte estratégia. Volte em 48 horas para a gente monitorar como que se comportará
né, pelo menos a creatinina, a ureia e a urinálise desse animal nesse reflexo de 48 horas. Se o tico está muito mal, nós obviamente internamos e fazemos toda a assistência dentro da internação. No entanto, se ele está clinicamente bem, é uma crise muito pontual, a gente não sabe a quantidade de ingestão, né, de alimento que foi dessa vez nesse churrasco. Então, nesse sentido, né, a ureia e a creatinina em 48 horas e uma nova urinálise foram coletados e foi observado, né, um aumento aí superior a 0,3 miligramas por decilitro. Isso é muito debatido hoje na nefrologia veterinária, mas a própria Sociedade Internacional, desde 2016, já orienta que este aumento súbito em 48 horas de uma creatinina de um indivíduo que ainda não passou do valor de referência máximo, vamos pensar aí no seu 1,6, no seu 1,5, né? O tico não está com os valores acima do valor de referência, mas em 48 horas a sua creatinina aumentou exponencialmente, maior do que 0,3. Então isso já é preditivo de você cogitar a possibilidade de que tico esteja passando por uma doença renal aguda no estágio inicial, onde ele não é azotêmico. E na dúvida, a urinálise você já começa a encontrar a presença de sedimento ativo. Então é aqui aonde você já estabelece, né, os critérios, como o professor Júlio sempre fala, de nefroproteção. Você já tenta intervir com um diagnóstico de imagem mais aprofundado, né, ver se esse animal já tem alguma outra doença crônica que pode colaborar negativamente, e você já trata e intervém de uma maneira precoce para que o tico não fique mais tempo numa internação, pagando um preço mais alto em risco de morte, né, por conta aí desse processo dessa injúria. Então é o que eu sempre falo, não vamos ficar esperando a creatinina urgir, né, acima de 1,6, 1,7, para esperar começar a tratar. Lembre-se que aumentos mínimos no intervalo de 48 horas, qual é o valor desse aumento? Acima de 0,3. Isso já reflete, né, a presença de uma lesão pelo marcador da creatinina. Para vocês aumentarem a especificidade, essa sensibilidade, incrementem a urinálise na busca de presença de sedimento ativo, de cilindros ou descamação celular. Certo? Então, não vou me delongar nos próximos 2 slides, mas não se esqueçam que o exame do sobrenadante da urina para realizar o diagnóstico da proteinúria, ele reflete nas últimas 24 horas. Então, não é só a creatinina e a SDMA que você precisa ficar repetindo, tá? Se você quiser diagnosticar proteinúria, você precisa também ter o diagnóstico da persistência desses marcadores de uma maneira seriada. Pelo menos de 2 até 3 exames aí no intervalo de 30 dias. Não se esqueçam que se chama razão, porque você divide um marcador pelo outro. E olha lá, os dois são marcadores urinários. Por isso que você precisa fazer do sobrenadante. Certo? A mesma coisa a hipertensão. Não se esqueçam que com as novas diretrizes modificadas em 2019, então nós temos aí o paciente pré-hipertenso, que caberá ao clínico, né, ter os seus critérios para a inclusão de um tratamento preventivo ou não, profilático ou não, né, nessa valor de pressão arterial entre 140 a 159. Não se esqueçam que a pressão ideal é de 110 a 130 milímetros de mercúrio, e não se esqueçam ainda que animais com um aumento de pressão persistente superior a 180 milímetros de mercúrio já irão refletir o que nós chamamos de lesão em órgãos-alvo. Quais são os órgãos-alvos que são, né, órgãos que sofrem com essa hipertensão descontrolada ou severamente hipertensa? Cérebro, coração, rins e globo ocular. Então, você pode ter animais que podem convulsionar do nada, podem ter cegueira súbita, podem ter hipertrofia do miocárdio, ritmos de galope, podem ter glomerulonefrites decorrentes dessa hipertensão. Então, é importante, né, monitorar a pressão e mantê-la sempre adequada entre 110 a 130, seja ela por Doppler ou oscilometria. E se você estiver em suspeita de síndrome do jaleco branco, não se esqueçam que o eco, né, o nosso bom e velho amigo cardiologista, e o nosso bom e velho amigo oftalmologista pode trazer esses diagnósticos diferenciais de esse paciente ser um verdadeiro hipertenso ou dele estar estressado naquele ambiente para a mensuração da sua pressão arterial. Então, para a gente fechar, né, a nossa conversa, a nossa discussão sobre o embasamento clínico e o que nós temos hoje, eu vou trazer o caso do Mufasa, que é um paciente felino, né, sem raça definida, 11 anos, macho castrado,
E o motivo da ida do Mufasa para atendimento é que ele já se apresentava um pouco apático, com uma perda de peso progressiva, né, e uma perda de apetite também, com vômitos esporádicos, e a percepção de que o torrão na caixinha, na liteira, né, do gato, estava aumentando. O tutor começou a observar que estava tendo um consumo maior do seu granulado, né? Em contrapartida, o Mufasa começou a beber mais água. Então, no exame físico, o Mufasa se apresentava apático, alerta, né, porém responsivo, com uma desidratação branda. Ele pesava 3,95 quilos, era um gatão, né, porém tinha um score de condição corpórea, né, 3 de 9, um magro bem discreto aí, e nada digno de nota nos demais parâmetros. Então, frequência cardíaca, respiratória, tudo ok, né? Então, o plano diagnóstico aí foi conversado como fazia tempo que o Mufasa não ia no veterinário, então foi estabelecido, né, um plano diagnóstico de pelo menos um hemograma completo, né, uma urinálise, um painel eletrolítico, a pressão arterial, a bioquímica sérica, e como ele nunca foi testado para FIV-FeLV, então um teste ainda de FIV-FeLV para esse diagnóstico diferencial. E não se esqueçam que animais, né, em especial os felinos, que já têm uma massa muscular diminuída, um score de condição corporal diminuído, já é sugestivo, ainda mais na fase geriátrica, de ser incluído um teste de T4 total, porque existe uma prevalência de que os felinos venham a desenvolver, né, o hipertiroidismo felino. Então, nos exames, né, do Mufasa não foram encontradas nenhuma alterações ligadas ao hemograma. A pressão do Mufasa era uma pressão um pouco alarmante, né, uma fase aí de pré-hipertenso, de 149 milímetros de mercúrio. Não se esqueçam que uma única mensuração, mesmo que seriada entre 5 a 7 aferições, né, não refletem num diagnóstico. Isso pode ser uma influência de um jaleco branco, você precisa repetir essa pressão, né, em outros momentos do dia, em outros atendimentos, para você ter o diagnóstico mais preciso. No entanto, o Mufasa já estava com uma creatinina de 3 miligramas por decilitro, uma SDMA de 36 microgramas por decilitro, uma discreta uremia, o T4 normal, o potássio no seu valor limítrofe inferior, um fósforo já aumentado, né? O cálcio ionizado, não se esqueçam, nós realizamos a dosagem do cálcio iônico ou ionizado, né? Porque, querendo ou não, o cálcio total pode trazer aí interferências ligadas ao cálcio ligado à proteína plasmática. Então, o cálcio, para vocês monitorarem, ainda mais num paciente geriátrico ou com suspeita de doença renal, é o cálcio ionizado ou iônico. E olha que interessante aqui na urinálise do Mufasa. Ele já tinha, né, uma questão aí de uma densidade diminuída, 2 cruzes de proteína, um pH ligeiramente ácido, a presença de uma cristalúria de oxalato de cálcio, com ausência de sedimento ativo e ausência de bactérias, né? Então, para o Mufasa, no nosso plano de acompanhamento, nós já fizemos os testes de doença infecciosa e no SNAP para FIV-FeLV havia dado negativo. Nós avaliamos o estado de hidratação do Mufasa, ele estava, né, moderadamente desidratado. Realizamos o teste de tireoide, ainda mais para os felinos que possam influenciar até mesmo na creatinina sérica, e em questão o Mufasa não tinha, né, a doença da tireoide. Avaliamos e desconsideramos a possibilidade de ele ser um paciente, né, hipertenso, e se ele for, ele é um pré-hipertenso, e ainda existe a persistência de aumento de creatinina e SDMA, mas nós não podemos dizer que ele tem uma doença renal crônica. Até este momento, Mufasa tem a presença de uma azotemia, não uma doença renal crônica. Muito cuidado, às vezes vocês querem pular os passos, porque primeiro a gente investiga, depois a gente diagnostica e depois precisamos pensar no estadiamento caso seja crônico, certo? Então, o gerenciamento para Mufasa foi a questão aí da gente monitorar a questão da hipertensão, se ele verdadeiramente tem ou não. Lembre-se que nós não investigamos a presença da proteinúria. Precisamos também pré-estabelecer a questão de fluido para o Mufasa. Então, estabelecer uma dieta úmida, que já eu vou começar a discutir esse ponto com vocês. Investigar se há alguma outra doença infecciosa, uma pielonefrite, ele não tem nem bactéria na urina e não tem leucocitose que justifique, certo? Assim como não há o uso de exposição prévia de medicamentos nefrotóxicos. Como já é um animal que tem poliúria e polidipsia, caberá a você, clínico, né, assim como eu,
orientar o tutor, que é um animal que precisa ter mais acesso à água limpa, em especial ainda mais o gato, que é todo criterioso com a questão da sua ingesta. Então é importante aumentar o número de vasilhas, se possível uma fonte, em especial ainda no local onde o tutor fica. E aí, a questão da dieta suporte renal, isso vai depender muito para cada cenário. Isso é um assunto de um outro webinar, de uma outra conversa, tá? Então, para o Mufasa, ficamos aí na dúvida se vamos implementar fluidos endovenosos ou subcutâneos. Não há necessidade de um suporte de oxigênio e também ele não demonstrou nenhum sinal ligado ao controle da dor, certo? Então, gente, para monitoração, lembra que eu falei para vocês, nós precisamos entender que esses marcadores, né, assim como aqui, por exemplo, a SDMA, então eles podem estar, né, aumentados, porém estáveis, então aumentados do seu valor de referência normal, porém em estabilidade, ou eles podem estar num aumento progressivo, ou eles podem também aumentar, bem como diminuir ao longo da sua monitoração. Por isso que eu falo, isso não vale só para SDMA, hein, galera? Isso vale para ureia, creatinina e densidade urinária também. Eu estou dando um exemplo da SDMA, né? Porque, querendo ou não, é uma temática de um marcador mais recente, que todo mundo tem mais dúvidas, mas nós precisamos, pessoal, ter este fundamento na nefrologia para todos esses marcadores: proteinúria, hipertensão, creatinina, SDMA, ureia e densidade urinária. Então, quanto mais exame você pede, mais você tem que monitorar, certo? Não se esqueça que essa métrica precisa acontecer. Um pontinho desse aqui é um reflexo das últimas 24 horas. Então, é imperícia sua como clínico dizer que é uma doença crônica baseada a um único exame. Porque esse marcador ele não reflete nos últimos 3 meses, ele reflete nas últimas 24 horas. Muito cuidado com o seu discurso. Então, no término da primeira visita do Mufasa, nós falamos, seu José, Dona Maria, então precisamos pensar que talvez, com esse aumento de ureia, creatinina e SDMA, é possível que pela idade do Mufasa, ele talvez tenha uma doença renal crônica. Ainda mais com uma densidade urinária diminuída e sem a presença de um sedimento ativo, o que caracterizaria uma doença ativa, né? Uma lesão aguda. Então, qual é o nosso plano para o nosso próximo retorno? Essa é a conversa. Poxa, André, então eu já tenho que começar minha primeira consulta já falando que vai ter um retorno? Se você gosta de nefro, com certeza. E se você tem essa dificuldade, já oriente a sua secretária no ato da primeira conversa. Não sei se vocês estabelecem como forma de contrato ou uma pré-conversa antes com tutores. É importante ter essa comunicação antecedente à consulta, explicando que essa consulta e o valor que você vai agregar nessa consulta, ela precisa ser concluída associado a 1 ou 2 retornos aí num intervalo de 15 até 30 dias, certo? Então, para o tutor do Mufasa, conversamos que é importante associarmos ainda a possibilidade dele ter uma doença renal baseado por um exame de imagem que não foi feito, e se for nefropata, precisamos investigar se Mufasa já tem, né, o sinal de uma presença de uma proteinúria, certo? Ainda estabelecemos, né, um manejo gastrointestinal, entramos com a mirtazapina, a dieta úmida, a critério do tutor de fazer fluido subcutânea caso ele, observando o seu próprio animal, nesse próximo intervalo de 15 dias, se ele julga que o animal mantém-se desidratado mesmo recebendo essa dieta úmida. Então, foi instruído ao tutor como fazer um tempo de preenchimento capilar, como fazer, né, a questão aí da elasticidade do turgor cutâneo, para ver se esse não é o tutor que está como faz o tempo todo. Então, é ele quem vai te dizer, né, se esse animal está hidratado ou não. Então, foi estabelecido a critério do tutor, baseado nessa monitoração, né, essa mini semiologia dentro de casa, se o Mufasa precisaria de um complemento de fluido subcutâneo. E aí, né, foi pré-estabelecido um retorno do Mufasa na clínica, ou em 15 dias, perdão, ou antes, se apresentasse alguma outra crise. Então, 15 dias após, né, a gente já via que o Mufasa já era um outro gatinho, porque ele já estava reidratado, e a reidratação trouxe uma melhora do apetite junto com a mirtazapina, que também é um antiemético.
Então, o Mufasa já estava mais alerta, mais responsivo, porém, ainda com a persistência da poliúria e polidipsia. Então, ele ganhou um pouquinho de peso, porém, o score de condição corporal não mudou, né? E não houve mais nada digno de nota nos demais parâmetros. Então, o resultado dos demais exames solicitados foram compatíveis com o quê? Uma perda de definição já parcial da relação córtico-medular, porém com ausência de cistos, massas e nefrólitos, e os rins estavam simétricos, né? Então, demonstrava ali já uma perda, né, de função renal, mas, né, ainda não tão avançada assim. E de uma maneira interessante, na vesícula urinária observou-se uma parede moderadamente espessa com a presença de uma cristalúria, porém com ausência de pólipos, urólitos ou massas. E aí o sobrenadante que foi avaliado ali, ele tinha um RPC de 0,12, certo? Então, na segunda reavaliação dos exames coletados, que é aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção, nós observamos que houve uma permanência dos valores do SDMA na faixa, porém uma melhora da creatinina, agora que o Mufasa está hidratado, né? A ureia deu uma diminuída também, né? O potássio deu uma melhorada, o fósforo deu uma discreta melhorada e a hipertensão ainda manteve-se na sua fase de pré-hipertenso. Então, já que temos um exame complementar de imagem, uma persistência de SDMA em 2 reavaliações de 15 dias num paciente geriátrico, agora que bem alimentado, porém em jejum e hidratado, nós observamos que a SDMA permaneceu-se já nas classificações do estadiamento do estágio 3 da doença renal crônica da íris, mas você vê a mudança da creatinina que estava na faixa do estágio 3 e desceu para o estágio 2. Na urinálise ainda da segunda reavaliação, houve nada digno de nota com a persistência da baixa densidade de 1,20. Então, pessoal, eu ainda gosto de conversar com o tutor, mas como especialista, né? Eu gostaria sempre de conversar que eu precisaria de uma terceira reavaliação, né? Mantendo o mesmo manejo, mas para a gente ver se existe uma flutuação ou não, né, desses marcadores. Então, vejam bem, a creatinina mudou, mas a SDMA manteve. Então, de acordo com as diretrizes da íris, né, baseado na minha hipertensão, eu vejo que esse animal ainda mantém-se como pré-hipertenso, mas sem a presença de proteinúria por um único RPC. Então, nós precisamos repetir isso aí numa última reavaliação. Então, para a gente solucionar aquela dúvida da SDMA entre 15 a 19, que a gente vê que a questão da íris aí, né, ela orienta hoje entre 14, né, a 18, então o que precisamos observar aqui, ó, se você tem pela máquina do Catalyst One, ou se você envia, né, o SDMA para a IDEX, e aí você tem essa janela de 14 a 18 ou até 19, já caberá ao clínico avaliar a urinase, né? E é importante associar um exame de imagem se existe alguma outra evidência de doença renal. Caso a urinálise esteja normal, concentrada, com uma densidade adequada, livre de sedimentos ativos, né, de presença de celularidade, de escamação ou cilindrúria, né, uma densidade adequada, porém com um SDMA entre 15 a 19 sem evidência, você reavalia entre 2 a 4 semanas, e se caso, né, ainda não houver nenhuma flutuação, esse paciente, ele é aquela faixa que a gente fala, ele tem a SDMA aumentada, mas de acordo com todos os outros exames complementares, como urinálise e exame de imagem, você vê que o animal não tem nenhuma alteração que reflete numa taxa de filtração prejudicada. Agora, se você tem essa avaliação dessa urinálise e há uma evidência, aí então você precisa, né, já investigar, né, quais seriam as possíveis causas de base e manter esses retornos mais íntimos a cada 15 dias para você ter esse controle se esse aumento ele é exponencial ou se ele se mantém aumentado, porém numa constância linear, certo? Então, é importante investigar a presença da urinálise. Não se esqueçam que a urinálise é, sim, um exame de função renal, né? Ainda, pessoal, é importante vocês considerarem, né, nesse paciente, se houvesse a questão de uma lesão renal aguda,
vocês precisariam investigar se há uma possibilidade metabólica, infecciosa, uma intoxicação, uma planta, né, como o lírio. Isso tudo pode influenciar, né, numa crise, numa lesão renal aguda, mas você deveria encontrar aí a presença desse sedimento ativo. Bom, então para o Mufasa, na nossa estratégia, a doença renal crônica já foi confirmada pelo exame de imagem, mas nós observamos essa flutuação da creatinina permeando entre o estágio 2 e o estágio 3 da doença renal crônica, junto de uma consistência da SDMA. Então, para o Mufasa, tratamos a cristalúria, né? Reidratamos e fizemos esse manejo hídrico nutricional, então mantivemos a dieta úmida com a metazapina, fluido, aumentamos as fontes de água e entramos com a dieta para o Mufasa, porque o oxalato de cálcio também tem uma relação com essa intoxicação do fósforo aí do animal associado à hipercalciúria da doença renal. E aí pedimos, né, para o seu José ou a dona Maria voltar em 15 ou 30 dias para fazer essa reavaliação de função renal, pressão, proteinúria e até mesmo o próprio fósforo. Porque agora o tratamento do fósforo já consiste na implementação da dieta adjuvante renal. E aí, seu José só pôde voltar 30 dias depois daquele retorno de 15 dias. Então, é um exame de 45 dias após. E olhem que interessante, né? A SDMA manteve-se na mesma faixa, entre 34 a 36. A creatinina manteve-se na faixa dos 2,8, né? Então, houve um 0,1 de mudança em 30 dias de avaliação. O fósforo deu uma melhoradinha ainda, porque a dieta já era restritiva de fósforo. A pressão arterial manteve-se na faixa de pré-hipertenso e o RPC manteve-se na faixa de ausência de proteinúria. Então, gente, 30 dias após, ou seja, 45 dias de monitoração do Mufasa, é aquele gráfico que eu desenhei para vocês. Eu tenho uma persistência de uma azotemia e um aumento de SDMA, mas olhem que interessante. Lembrem-se que a creatinina ela estava influenciando a função renal do Mufasa, tanto pela massa muscular dele, que já era diminuída, e na primeira apresentação, o Mufasa estava desidratado. Lembra que ele estava tendo perdas por vômito, diarreia e anorexia, né, inapetência. Então, a creatinina aqui ela estava sendo influenciada negativamente pela hidratação, né, que no caso ele estava desidratado, e de acordo com o tratamento, ela migrou, né, na faixa do estágio 3 para o estágio 2. Se nós não utilizássemos o SDMA tão pouco para diagnóstico quanto para monitoração, vocês poderiam me encaminhar um dia e falar assim, André, estou encaminhando um animal, né, com o estadiamento da Sociedade Internacional com a doença renal crônica, baseado no estágio 2, pela creatinina. Mas se eu já estivesse fazendo essa monitoração no SDMA, eu já observo que o Mufasa, ele na verdade ele já está no estágio 3. E a creatinina que está sendo influenciada aqui negativamente por quem? Pela massa muscular. Então é um animal que é pré-hipertenso, ainda não faz uso de antihipertensivo, né? E ele é não proteinúrico porque no intervalo de 30 dias não houve uma flutuação importante a fim de caracterizar um diagnóstico seja de uma proteinúria limítrofe, né, que a gente chama de borderline, ou que ele já tenha um diagnóstico de uma proteinúria. Então, aqui, né, 45 dias após, eu posso falar que o Mufasa é um animal com doença renal crônica, certo? Subestagiado no estágio 3 da doença renal crônica pela SDMA junto da creatinina sérica, certo? Pré-hipertenso, sem tratamento e sem proteinúria. Então, essa é a resolutiva que eu gostaria de trazer para vocês, que eu gostaria que nós, na visão da nefrologia, pudéssemos trazer esse paciente para o arroz com feijão da clínica médica do atendimento de vocês. Não é apenas um único exame, ou muitas vezes eu me lembro na residência de querer fazer tudo no mesmo dia, né, naquela ansiedade de querer resolver, porque o tutor morava a 400 quilômetros de Botucatu, né, na época da residência. Então eu via essas dificuldades onde eu tinha que fazer tudo da maneira mais rápida possível. Só que eu preciso do tempo como meu aliado. E se eu estiver num processo de dúvida, aí você precisa dessa urinálise para investigar se há a presença de lesão ativa. Então, quem vai dizer se há lesão ativa, pessoal,
é a urinálise. Por isso que a urinálise, ela também é um exame de função renal, tá? Um clínico que não avalia a urinálise do seu paciente está fazendo uma avaliação de função renal parcial, ainda mais com marcadores que podem ser influenciados, né, negativamente para a gente ter uma subestimação, uma superestimação daquela verdadeira função renal aparente, certo? Então, para o estágio 3, então eu devo, de acordo com as recomendações pela IRIS, manter a atenção, né, em cima desses animais como eu já citei, água fresca sempre, trate a hipertensão se houver um aumento superior a 160, trate a proteinúria se for persistente, trate o fósforo, no caso aí do uso já da dieta adjuvante, investigue se há acidose metabólica, mantenha esse animal hidratado, veja se o hematócrito desse paciente começa a avançar. Então, aparentemente, o Mufasa, ele está começando o estágio 3, né? Então, a gente não tem ainda aquele estágio 3 mais avançado. Então, ainda dá para a gente trazer uma certa qualidade de vida, né? Veja se há necessidade da vitamina D se fosse para os cães, com a questão aí, ó, de alimentos e fluidos, né, líquidos, e se haja necessidade de você fazer esse complemento subcutâneo, certo, pessoal? Então, vocês começam a se orientar pelas recomendações, e aí a conversa com o tutor não fica tão pesada, você já estabelece até uma agenda para você colocar os seus retornos aí de uma maneira mais coerente, não tão custosa para o tutor, e até ele financeiramente pode já, né, pré-estabelecer quais exames que você já pode, inclusive, monitorar no próximo retorno. Então, para o Mufasa, o gerenciamento ficou na manutenção com a dieta adjuvante renal, certificar que o Mufasa tem acesso à água limpa e fresca o tempo todo, manter as liteiras sempre limpas. Gente, é um animal com poliúria e polidipsia e é um gato. Não deem a oportunidade para esse gato obstruir. Isso vai avançar cada vez mais a doença renal crônica desse animal. Então, é importante também ter a educação da higiene com as liteiras desses pacientes. Orientar sobre a necessidade de estimulante de apetite e antiemético. Então, tem que ter a farmacinha do Mufasa dentro de casa, um Vonal, né, uma ondansetrona, uma mirtazapina ou outro estimulante de apetite. Proporcionar o conforto, né, e a qualidade de vida durante, ao longo da doença renal crônica. É muito importante a gente nunca esquecer que o atendimento, né, precisa ser o menor redutor de danos, então não pode ser estressante, porque na maioria das vezes os retornos são constantes na fase inicial, até que você consiga deixar o animal estabilizado com aquela azotenia e com aquele SDMA aumentado, né? E o retorno em 3 meses para fazer um check-up, para ver se o animal mantém-se controlado e se a pressão arterial, né, houve um aumento ao ponto onde nós precisamos intervir com algum tratamento antihipertensivo, né, e se a proteinúria começa a manifestar ou não. Então, dizer também, né, para o seu José e para a dona Maria monitorar o apetite do Mufasa, às vezes oferecer um sachê, né, muitas vezes enriquecido com água, e se ele não pode comprar um enlatado adjuvante para nefropata, lembre-se da qualidade de vida. Preferimos que o animal, né, venha com a doença renal crônica, pelo menos se alimentando, do que passando fome. Então, você pode usar um outro alimento aí, enlatado, que talvez não seja adjuvante, mas dê preferência para o adjuvante, incremente com água para manter esse animal o mais hidratado possível, certo? Então, atenção aí à ingesta de líquidos e ao volume de débito urinário e a manutenção desse peso corporal. Lembre-se que se o Mufasa continuar perdendo peso, aquela creatinina vai continuar sendo subestimada cada vez mais. Então, a creatinina, né, aprendemos, né, a lição do Mufasa, que a creatinina ela vai influenciar negativamente a função renal, em especial desses animais que já estão, né, com um score muscular, um score de condição corporal reduzido pela fase geriátrica, né, ou muitas vezes por outras influências ligadas aí à questão da presença de uma doença renal crônica ainda não diagnosticada, e com a associação do SDMA, né, o diagnóstico, o estadiamento e a monitoração, bem como o tratamento do Mufasa, foram mais precisos e abrangentes buscando essa qualidade de vida, certo? Então, para a gente não se delongar ainda, já passamos aí 21 e 21, é um número muito bom, então vamos concluir que urinálise, creatinina, SDMA e ureia são exames práticos e dinâmicos na nossa rotina clínica. Jamais utilizem eles isolados ou de maneira pontual, sempre associados e de maneira sequencial. Lembre-se que todos eles são reflexos de 24 horas. Então, você precisa ter
essa régua de pontinhos aí, se isso está mantendo, se está aumentando ou se está diminuindo. Agende as suas coletas de exame para o período da manhã, com o animal em jejum e hidratado. Cuidado com os artefatos de coleta e más práticas laboratoriais, influenciando a hemólise, a lipemia, né, ou a icterícia. E se você suspeita de uma doença renal aguda, então se atente ao histórico do que aconteceu nos últimos 7 dias. Solicite a urinálise e veja se há presença de sedimento ativo, cilindrúria, bem como da própria redução do débito urinário. E busque a causa primária e descartem os diagnósticos diferenciais, seja doenças transmitidas por vetores, neoplasias, intoxicações, infecções, associadas também da hipovolemia pela desidratação. Agora, se você já suspeita de uma doença renal crônica, mantenha a constância nos exames. O tutor já tem que estar ciente que tem pelo menos 2 retornos ainda para a gente chegar nessa conversa definitiva. A urinálise ela precisa ter uma isostenúria com ausência de um sedimento ativo e cuidado que os serinos ainda podem concentrar a sua urina mesmo tendo doença renal crônica. Ainda, quando houver a ausência da azotemia, você pode incrementar o SMA, né, se ele tiver os seus valores persistentes e elevados como uma ferramenta de diagnóstico precoce, que muitos de vocês já ouviram em outras campanhas de Março Amarelo. Então, a SMA também é um marcador daquele animal com um diagnóstico persistente e elevado. Associem aos exames complementares de imagem. Eu costumo brincar, e é uma grande verdade, que o melhor amigo do nefrologista é aquele que trabalha com a imagem e aquele colega do laboratório, da bancada. Então, tenham aí uma excelente mão diagnóstica por imagem para poder te trazer essa precisão diagnóstica e ver se existem outras doenças associadas a ela, certo? Investiguem, tratem e monitorem também a hipertensão e a proteinúria, porque se não tratados, assim como o Dr. César já reforçou isso em 2 webinários, né, isso avançará a doença renal crônica de uma maneira muito agressiva e, infelizmente, o clínico perderá, né, o seu controle, o seu manejo clínico como um todo. E, por fim, busquem a qualidade de vida. Como sabemos que ainda não há, né, essa questão de bem difundida de transplante renal e a questão ainda de tecnologias, por exemplo, a diálise crônica em alguns pacientes ainda é uma tecnologia ainda muito restrita para alguns tutores. Então, é importante que a qualidade de vida e a dignidade do paciente seja avaliada até o último minuto de sua vida. Porque um animal que não tem qualidade de vida, o tutor também não estará, né, com essa mesma qualidade. Então, você terá um animal doente por uma doença irreversível e progressiva, e você tem um tutor que talvez já esteja num cansaço, numa fadiga emocional, né, numa exaustão psicológica, até muitas vezes frustrado por ver aquela comunicação, né, aquele ser vivo que faz parte da vida dele, né, infelizmente avançando para o óbito. Então a gente tem que sempre, em todos os retornos, perguntar como que anda a saúde mental do tutor, como que o animal está passando, se existe essa qualidade de vida dentro de casa, certo? Então eu agradeço mais uma vez, Eli, não vou mais me estender, mas um grande abraço a todos vocês e muito obrigado aí pela confiança e pelo carinho e pelo convite.